após participar da abertura de uma live que deve durar 22 horas, com uma conversa com o jogador Neymar Júnior e outras personalidades, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu outras agendas na cidade de São Paulo. No bairro de Itaquera, o presidente falou a uma impressionante multidão. Em seguida, Bolsonaro foi assistir ao jogo entre o Palmeiras e o Avaí. Quando a presença do presidente foi anunciada, ouviram-se gritos de mito. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 15 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputa a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Itaquera, hoje é dia de milagres. Nós estamos vivendo esse momento tão especial e eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores, todos os ministérios representados. Nós temos uma grande missão. A missão de fazer com que esse país continue na rota que Deus colocou. Eu quero rapidamente falar para vocês algo Deus colocou no meu coração. De forma satisfatória, mas do outro lado também, muito mais importante que o lado material, é o nosso lado.
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Em editorial da semana passada, dia 15, o tradicional jornal O Globo fez uma oportuna reportagem sob o título "Ativismo do STF representa risco preocupante". Ponderável conclusão, senhores senadores, contra a qual nada opor. Eu até vou pedir a Vossa Excelência a inserção nos anais do Senado desse artigo, desse editorial do jornal O Globo, do dia 15 recente. O único reparo que entendo caber sobre esse editorial é com relação à demora que o jornal teve para tal percepção, assim como quando escreve que o outro risco para a democracia está no fato desse risco estar passando despercebido. Ora, aqui se impõe uma correção. Parece que o Globo não acompanha assiduamente as sessões do Senado, porque aqui há anos verberamos contra os absurdos excessos do Supremo Tribunal Federal. De minha parte, em particular, a constatação é tão intensa e antiga que já ao chegar aqui, em fevereiro de 2015, logo em seguida, em abril daquele mesmo ano, protocolei uma PEC que leva o número 35/2015, propondo mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque o atual sistema incentiva o aparelhamento da Corte, conforme as conveniências do presidente da República em exercício. Isso tem se mostrado de forma escancarada e irrefutável. E daí os tantos atravessamentos de ministros indicados ao Supremo, avançando em atribuições próprias, ora do Executivo, ora do Legislativo, em flagrantes invasões de competências. Ainda por isso, lamento aqui, em tempo, que os presidentes da CCJ, há tempo, não aceitam pautar a PEC 35 e até impeçam o seu andamento. Lastimável, antidemocrático. Mas voltando ao editorial de O Globo do último dia 15, que chegou tarde, mas antes tarde do que nunca. Talvez agora, com a força desse grande órgão de comunicação, ganhemos importante apoio para mudar os rumos do hoje desacreditado e ditatorial Supremo Tribunal Federal, que tem anulado leis aprovadas pelo Congresso, atos do Executivo, assim como violado o direito universal de defesa. Os fatos comprobatórios são muitos, são conhecidos, aqui, principalmente aqui no Senado. Ministros se dão ao direito de fazer cobranças públicas de ações do governo, assim como falar mal dele em palestras no exterior, como ocorreu não faz muito nas cidades americanas de Austin e Boston. O Supremo alcançou o auge, senhoras e senhores, telespectadores, senadores. O Supremo alcançou o auge das arbitrariedades no famigerado inquérito das fake news, o inquérito 4781, proposto sem participação do Ministério Público e dali até a prisão do deputado Daniel Silveira, passando por cima da inviolabilidade parlamentar e ignorando a atribuição que era da Câmara Federal. Nesse aludido processo, o 4781, o absurdo dos absurdos. A Suprema Corte instaurou o feito se dizendo vítima, partindo, como se sabe, sobejamente se sabe aqui, partindo para investigações, julgamentos, condenações e ordens de prisão. Tudo bem conhecido. Não há paralelo no mundo de
Peço algum tempo a mais, presidente. O caso virou queda de braço de natureza pessoal do ministro Alexandre de Moraes e o presidente da República, que, como se sabe, concedeu o indulto a Daniel Silveira, prisioneiro perseguido pelo ministro. Outro fato, senadores, foi a recente decisão do STF de manter votos de ministros aposentados nos casos em que os julgamentos foram suspensos por pedidos de destaque. Ocorreu aqui um limitador contra os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Tal gesto mostra o caráter intransigente do bloco daqueles 7 ministros indicados pelo PT. Assim, senhor presidente, precedentes perigosos estão abertos. Vejamos ainda o caso do cerceamento das operações policiais nas favelas cariocas. Enquanto isso, contraditoriamente, exigiu do Executivo, há poucas semanas, pressa na apuração do desaparecimento do indigenista e do jornalista na Amazônia. Foi outra intromissão. Em meio a tudo isso, ainda o que dizer de uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Lewandowski, para propor a revisão da lei do impeachment. Logo quem passou por cima da Constituição quando do afastamento da presidente Dilma, modulando aquela condenação, como todos lembram bem. Por fim, cabe sempre lembrar, embora o fato jamais será esquecido, com relação à decisão da Suprema Corte de descondenar aquela decisão de 3 instâncias contra o ex-presidente Lula para torná-lo livre e candidato à nova eleição. Mesmo com todo o Brasil sabendo da materialidade dos crimes, autorias e procedências das provas imputadas a ele e a sua curriola. Brutal sinal de impunidades. Ainda no rastro daquela descondenação, centenas de larápios da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e outros órgãos ganharam as ruas para usufruírem das vantagens ilicitamente auferidas. O crime compensou, senhores senadores. Hoje ainda chegam ao ponto de quererem ressarcimento das multas sofridas. Não poderia haver maior inversão de valores. Portudo, teve razão o jornal O Globo, que citei aqui, quando disse que o ativismo do Supremo é preocupante. Só que, dizemos mais, tal ativismo jurídico é político e ativismo político e jurídico é simplesmente aterrorizante. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo, pergunto, vamos seguir aqui inertes, contemplativos a esses descalabros? Pelo menos, senhor presidente, peço-lhe encarecidamente, presidente Rodrigo, Vossa Excelência, tão educado e que faz uma bela gestão, avoque para o plenário a PEC 35, para abrirmos uma perspectiva para a designação futura dos ministros do Supremo. Vamos discutir aqui, presidente, ainda há tempo. Do jeito que está, não dá mais. Obrigado.